Amém, irmãos? Então, vamos lá para o significado dessa palavra tão poderosa. O que significa qualificados? Significa competente, capaz, hábil, apto, capacitado, especializado, instruído, preparado e aprovado. Amém? Olha só o significado dessa palavra, qualificado. Não é? E no mundo corporativo, o que a gente faz? Às vezes a gente vai procurar um emprego, bota lá o currículo e tem lá uma vaga de emprego maravilhosa, mas a gente olha para o nosso currículo e diz assim, eu não estou qualificado. Né? E isso traz um desânimo e a gente vai buscar qualificação, não é assim? Ou você desiste, vai embora, nunca mais procura um emprego. Não, a gente busca se qualificar para entrar naquela empresa dos sonhos. Amém? Então, partindo do princípio, né, que nós estamos aqui, né, no Senhor, né, no reino, nós já estamos inseridos no reino de Deus. Amém? Quando você recebeu Jesus, você já foi inserido no reino. Então, no reino, as coisas são diferentes e existe essa qualificação que é dada por Deus. Amém, irmãos? Tem a parte que nós fazemos e tem a parte que Deus faz. Deus não vai fazer a parte nossa e nem nós podemos fazer a parte que é de Deus. Amém? Então, a gente precisa entender o que é que Deus faz e o que é a nossa parte. Amém? Eu quero abrir, olha, já vou avisando que você vai abrir muito a sua Bíblia hoje. Amém? Culto de ensino é assim, não é um versículo só, não. Acho que deve ter uns 30 aqui. Quando for no culto de quinta-feira, irmãos, traga um caderninho, uma caneta para você ir anotando. Tenha um caderninho para você acompanhar, chegar em casa, você meditar naquilo que foi ministrado. Amém? Se você só tem a Bíblia no celular, tem uma ferramentazinha que você clica e abre um campo para você digitar ali o que você entendeu, o que Deus falou com você. Isso é muito importante. Amém? Eu vou ler um versículo aqui que ele me ajudou demais quando eu nasci de novo, que é João 15:16. Põe aqui, por favor. Esse versículo ele foi muito importante na minha vida, porque quando eu nasci de novo, começaram a acontecer umas coisas que às vezes eu ficava assim na dúvida, né? Será que eu nasci mesmo? Será que Deus me escolheu? E esse versículo, ele era a resposta que eu precisava, né? Ele diz assim, não fostes vós que me escolhestes. Ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para irdes e dardes frutos. Amém? Só até aqui, só a metade. Então, amados, primeira coisa que a gente precisa entender, nós somos qualificados primeiramente por Deus. Não fomos nós que decidimos receber Jesus, foi Ele que nos escolheu. Não é? E quando a gente é escolhido por Deus para ser filho, Ele tem um compromisso com essa escolha. Não é? Nós não estamos no mundo jogado de qualquer jeito, como folha seca, que o vento leva para um lado, leva para o outro. Meu Deus, e agora? O que poderá ser de mim? Não, Deus tem um compromisso com você. Foi Ele que te chamou, amém? Então, o nosso chamado ele começa pelo próprio Deus. Ele escolheu. Porque, às vezes, a gente não se vê escolhido. Não é? Às vezes, a nossa estima está tão baixa que a gente diz assim, meu Deus, acho que eu não mereço isso. Não é? A gente pensa, não, acho que eu não sirvo para nada. Eu já fiz tanta coisa errada, não dá para mim esse negócio de ser crente. Mas Jesus te escolheu. Então, você não pode discutir com Ele, amém? É Ele que chama, é Ele que equipa, é Ele que unge e designa. Deus não chama os qualificados não chama os qualificados, Ele qualifica os chamados, amém? Parece até um jargão, uma frase de efeito, mas não é uma frase de efeito, amém, irmãos? Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Então, se você é uma pessoa, se você se considera um louco, saiba que está dentro do pacote de Deus, amém? Ele nos qualifica através da sua misericórdia e a sua graça. Amém? Não é porque você é bonitinho, não é porque você pintou o cabelo de loiro, né? Não é porque você é alto, porque é baixo, porque é gordinho, porque é magrinho. Não tem nada a ver com isso. Amém, irmãos? Graças a Deus que essas coisas não influenciam. Amém? A sua postura, a sua voz eloquente não muda o coração de Deus. Ele escolheu até um gago. Amém? Alguém que tinha a língua pesada. Deus escolheu. Como é que pode um negócio desse? Mas Ele fez. Amém? Nós nos tornamos qualificados à medida que somos fiéis e diligentes em seguir
Deus e seus planos para a nossa vida. Amém? Então, essa é a nossa parte. O que eu posso fazer para ser qualificado por Deus? Eu preciso ser fiel. Amém? Eu vou apertar um pouquinho. Pensei que esse tema fosse assim, ai, tranquilo, light, mas não, tem umas coisinhas aqui. Amém, irmãos? Mas eu sei que você ama o Senhor e você recebe de bom grado. Outra coisa, Deus não exige perfeição, porque às vezes a gente pensa, né, que Deus ele só escolhe as pessoas perfeitas. Aí a gente olha para nós e se vê imperfeito. Né? Aí a gente diz, não, Deus não pode ter me escolhido. Deve ter sido algum engano, porque eu sou tão imperfeito, eu tenho tanta dificuldade na área A, B, C, o alfabeto inteiro. Né? Às vezes a gente tem. Mas, irmãos, como é que a gente vai discutir com Deus? Deus, você não me chamou, não. Eu fiz isso, essa falácia todinha, eu fiz para Deus. Né? E a resposta dele foi tão maravilhosa que eu chorei muito nesse dia. Né? Depois eu falo como que foi. Então, Deus, se Ele exigisse perfeição, amado, não existiria um ser na face da terra qualificado para ser usado por Deus. Porque o único perfeito foi Jesus. O resto, amado, todos nós temos, né, imperfeições, coisa que precisamos mudar. O Valzinho falou aqui quinta-feira passada que nós não nascemos sabendo de tudo. A gente vai aprendendo, vai crescendo, e na vida cristã também. Quando a gente recebe Jesus, não tem uma varinha mágica, pronto, mudou a mente da pessoa, enfiou a Bíblia dentro e a pessoa sabe de tudo. Não, é uma caminhada. Tem dia que você está para cima, tem dia que você está meio lá, meio cá, né? Aí o que você faz? Você se enxerta da palavra, você não falta os cultos. Amém? Porque quando a gente está apto a crescer, né, a estar nessa qualificação do Senhor, a gente não perde as oportunidades. A gente faz o rema, a gente vem dos cultos, não falta nenhum. Amém? Nas programações aí não oficiais também. Ok? Então, Deus ele não escolheu as pessoas perfeitas. Em vez disso, precisamos entender o que Paulo disse em 1 Coríntios 3,9. Vamos lá. 1 Coríntios 3,9. Daqui a pouco vai ser uma enxurrada de versículos. Porquanto nós somos colaboradores de Deus, vós sois a lavoura de Deus e o edifício de Deus. Então, a gente precisa entender que nós estamos aqui colaborando com Deus. Nós não estamos aqui na condição de atrapalhar o Evangelho. Amém, irmãos? Se alguém pensa em atrapalhar o Evangelho, por favor, desista disso aí, que isso aí não vai dar certo. Amém? As pessoas não são capazes só porque Deus chamou. Existe um processo de maturidade espiritual. Amém? Porque às vezes a pessoa confunde. Não, Deus me chamou, então eu estou pronto. Não, existe um processo. Né? Você vai aprendendo e vai crescendo gradativamente. Amém? Em 1 Timóteo 3,6, põe aí, por favor. A minha Bíblia tem hora que ela não quer abrir. 1 Timóteo 3,6. Não deve ser recém-convertido, a fim de que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Isso aqui ele está falando, amados, quando alguém vai assumir um cargo, né, maior na igreja, algo que tem uma responsabilidade. Então, a instrução de Paulo aqui é dizer, não seja um novo convertido, o neófito é um novo convertido. Amém? Porque o novo convertido ele ainda está no processo. Amém? Não que todos estejam prontos, mas ele é muito inexperiente. Né? E Deus ele tem compromisso, amado, com seus filhos. Ele jamais vai autorizar alguém neófito, novo na fé, um novo convertido, a assumir uma posição de liderança, ser, vamos dizer assim, um pastor da igreja. Não tem como, né? Essa pessoa vai se arrebentar, porque ele não tem experiência, ele não é experimentado. Amém? Então, ele está falando sobre isso. Outra coisa, somos chamados para sermos filhos. Primeira qualificação do ser humano é para ser filho. Amém? Toda vez que você for olhar alguém na rua, às vezes a gente encontra, né? A pessoa está bêbada, está lá caído. A gente olha para essa pessoa e diz, meu Deus do céu, essa pessoa está qualificada para ser filho, mas ninguém falou do Evangelho para ela. Porque
ela está nessa condição. Ela não sabe que ela está pronto para ser filho. Deus escolheu ela para ser filho. Amém? Então, a primeira qualificação que nós temos é sermos filhos de Deus. Amém? Não se iluda com cargos, com títulos. Amém, irmãos? A gente vai falar aqui um pouquinho de cada coisa, mas a primeira qualificação, que é importantíssima, é ser filho de Deus. Amém? Algumas pessoas acham que só são chamadas aquelas pessoas que estão nos 5 dons ministeriais, mas na Bíblia não trata assim, porque às vezes a pessoa confunde. Eu não estou nos 5 dons ministeriais, então eu vou viver minha vida de qualquer jeito e está tudo certo, né? Mas não é bem assim. Deus chamou e Ele tem o compromisso com o que Ele chama. Amém? Ele nos chamou para sermos seus filhos. No dia que você estiver se sentindo assim, um lixo, né? Às vezes a gente se sente, meu Deus, hoje eu estou um bagaço. Não, você é o filho de Deus. Amém? Então, Deus chamou, foi bom que o pastor falou no domingo aqui, né? Continuação aqui do Valzinho, do pastor Marcelo domingo. Ele nos chamou para sermos bons maridos, boas esposas, bons filhos, bons trabalhadores, obreiro em sua casa. Amém, irmãos? Porque às vezes a pessoa confunde na obra do Senhor só dentro da igreja. Aqui na igreja é uma coisa, mas lá fora também. A gente não pode ter uma cara aqui e outra lá fora. Né? A gente não pode ser crente num ambiente, quando sai do outro, a pessoa esqueceu que é crente. Não, você é crente, é uma condição. Você é. Amém? Todas estas atribuições não estão ligadas ao título, mas à condição de ser filho. Então, o filho, ele obedece ao pai. O filho, ele ama o pai. Então, ele faz, para ele, as coisas não são difíceis, amém? Depois a gente vai falar um pouquinho dessa dificuldade que algumas pessoas têm, mas, assim, quando a gente é filho, a gente flui naturalmente. A gente não faz esforço para ser filho. Ele escolheu e pronto. Amém? Não é que eu tenha que fazer algo para ser filho de Deus. A única coisa que eu tenho que fazer é receber Jesus. Amém? Isso é uma coisa que eu tenho que confessar. Crer com o coração e confessar com a boca. Amém? Mas eu não preciso fazer uma obra para que Deus me reconheça e me ame mais. Ele ama todo mundo. Amém? Independente se você faz muita coisa ou se você não faz nada. Né? Parece até uma coisa contraditória. Mas é assim que Deus nos vê, como filhos. Amém? Seu título, sua posição atrás dos bastidores, informal ou informal. Não importa onde você esteja, você é filho. Amém? Lá no trabalho, lá dentro do BRT, lá né? Nos lugares mais improváveis, você é filho de Deus. Nunca esqueça disso, ok? Agora, sobre o que Deus nos chamou, tem esse chamado de ser filho, mas Ele chamou também para coisas específicas. E isso engloba toda a igreja. Não os 5 dons ministeriais separados. Olha, para esses aqui eu exijo isso. Para esses, não. Então, a gente vai ver 10 coisas, eu separei 10 aqui, 10 versículos para a gente ir falando um por um. Aquilo que Ele nos confiou. Amém, irmãos? Essas coisas são específicas para nós. Diga assim, é para mim. Vamos lá. Romanos 1, 6 e 7. Ele chamou para ser de Jesus Cristo. Põe aí, por favor. Romanos 1, 6 e 7. E vós, igualmente, estáis entre os chamados para pertencerdes a quem? Olha, nós somos chamados para pertencer a Jesus. A sua vida não é mais sua. Você pertence a alguém. E quem é esse alguém? Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, convocados para ser de santo, graça e paz a vós da parte de nosso Senhor, de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, você foi chamado para ser de Jesus, ok? Número 2, Romanos 8:30, por favor.
Vai anotando aí, irmãos. Não deixa passar essas... Depois eu vou rasgar esse papel aqui e você não vai ter mais. E aos que predestinou, a este também chamou. E os que chamou, a estes igualmente justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então, ele nos predestinou para sermos dele. Amém? E ele nos justificou para sermos dele. Ok? Número 3. 1 Coríntios 1:2, por favor. Esse é poderoso, irmãos. Eu fico impressionada com isso, meu Deus. Que coisa maravilhosa. 1 Coríntios 1:2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e convocados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E o Senhor deles e o nosso. Irmãos, a igreja de Corinto era uma igreja que estava tinha muito pecado. Amém? Então, essa palavra aqui serve para nós também. Deus nos chamou para sermos santos. Amém? Você não é mais um pecador, um miserável que não consegue lidar com essas coisas. Você é santo. Amém? 4. Ele chamou a comunhão de seus filhos. 1 Coríntios 1:9. Põe aí, por favor. Deus é fiel, por meio do qual fostes chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, amados, porque nós não somos mais pecadores, nós temos acesso direto a Deus, amém? Através do seu Filho Jesus. Então, ele nos chamou para termos essa comunhão com ele. Fale assim para você mesmo: eu tenho comunhão com Jesus. Amém? Gálatas 1:6. Por favor. Estou chocado de que estáis vós desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Então, amados, através da graça, nós não podemos nos desviar. Amém? Por causa da graça, nós podemos viver uma vida santa, uma vida digna, uma vida cheia dos frutos do Espírito, amém? Por causa da graça. Número 6, Gálatas 5:13. Avança só um pouquinho aí na sua Bíblia, 5:13. Caros irmãos, foste chamado para a liberdade. Todavia, não useis da liberdade como desculpa para vos franquear a carne. Antes, sede servos uns dos outros mediante o amor. Amém, irmãos? Então, você foi chamado para a liberdade. Amém? Não é libertinagem, não confunda. Amém? Você é livre de quê? Do pecado, das garras do diabo, das mentiras do diabo. Você é livre. Amém? Fale isso para você todos os dias, se você tem dificuldade nessa área. Se você não tem, fale também. Amém? Número 7. 1 Pedro 1:15. Fala que aquele que é santo nos chamou. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes. Amém? Então, o Senhor ele está nos chamando para sermos santos. Olha quantos versículos falam a mesma coisa, né? 8. 1 Pedro 2:9. Só avançar mais um pouquinho aí, por favor. Capítulo seguinte. Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Então, a gente assume esse versículo aqui, né? A gente vibra, corre, pula. Eu sou raça eleita, eu sou sacerdócio real, glória, amém. Mas, quando chega em outros, a gente fica assim, meu Deus, será que eu estou em condições de ser assim? Mas todos esses textos que a gente está lendo aqui,
Deus já nos deu a condição de andarmos nele. Amém? Não tem essa desculpa de dizer assim, eu não consigo, eu não posso, isso é difícil. Meu Deus, o evangelho é luta, não sei o quê. Irmãos, ele já nos capacitou para isso. Amém? 9, vamos lá, o 9. 1 Pedro 5:10. É só avançar um pouquinho aí. O Deus de toda graça, que em Cristo nos chamou à sua eterna glória. Ora, o Deus de toda graça, que vos convocou à sua eterna glória em Cristo Jesus, logo depois de terdes sofrido por um período curto de tempo, vos restaurará, confirmará, concederá força e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. Meu Deus do céu, é muita coisa, não é não? Então, amados, Deus, ele nos comissionou para tudo isso. Já está disponível para nós, todas essas coisas aqui. Tudo isso aqui está disponível para nós. Ele já nos deu essa capacitação. Amém? Número 10 e último. Judas 1, por favor. Judas 1, tá? Que só tem um capítulo, então é um mesmo. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram convocados, amados por Deus, o Pai, e preservados na fé em Jesus Cristo. Então, nós temos essa preservação na fé dada por Jesus Cristo. Amém, irmãos? Você só erra se você quiser. Amém? Agora vamos para... qualificado para ser usado por Deus. Amém? Porque isso aqui, às vezes, algumas pessoas ficam meio que, meu Deus, será? Será que eu sou? Será que eu não sou? Amém? Então, aqui, quem já se sentiu que não era bom o suficiente para ser usado por Deus? Quem? Amado, todo mundo. Até na Bíblia, né, eu peguei os nomes, né, de cada um que deu uma desculpa para Deus, porque cada um tinha uma causa. Né, e talvez fosse até verdade. Mas, quando Deus chama, sabe, amados, essas coisas, essas causas que a gente coloca diante do Senhor, Senhor, eu sou tímido. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu não tenho jeito, eu sou braba, eu sou... Sabe, essas desculpas que a gente põe para Deus, Ele já sabia quando Ele te chamou. Amém? Então, Ele te conhece desde o ventre. Ele já tem um plano para a sua vida. Como é que você vai dar essa desculpa para Ele? Não tem, né? Para Deus é a única pessoa que você não pode mentir. Para o resto, amado, você pode inventar mentira, você pode falar o que você quiser, mas para Deus, não. Para Deus, Ele te conhece. Amém? Se Deus fosse esperar até que ficássemos prontos e perfeitos, ninguém seria usado por Deus. Amém? Porque, às vezes, a gente se coloca numa condição tão inferior que você diz assim, não, eu não estou vendo qualidades para Deus me usar. Eu não estou qualificado para isso. Meu Deus, isso é uma coisa de grande responsabilidade. E é. Amém? Fazer algo para Deus, a gente não faz de qualquer maneira. Às vezes a gente dá uma desculpa, né? Eu dei. Pastor, eu não tenho tempo. Arrume outro, porque eu não tenho tempo. Aí ele disse, mas Deus não chamou as pessoas desocupadas, Ele chamou as pessoas ocupadas. Aí citou vários textos da Bíblia. Eu falei, meu Deus. Né? Eu tentei enganar ele, mas aí a palavra veio. Porque a gente dá desculpa, amados. A gente dá. Quem nunca, né? 1 Coríntios 1, 26 até o 29. Eu sou tímido, eu não consigo falar, eu não sei, não dá. Irmãos, contemplai a vossa vocação, ponto de exclamação. Pois não foram convocados muitos sábios de acordo com critérios humanos, nem muitos poderosos, nem tampouco nobres. Passa para o seguinte. Pelo contrário, Deus escolheu justamente o que para o mundo é insensatez, para envergonhar os sábios, escolheu precisamente o que o mundo julga fraco, para ridicularizar o que é forte. Próximo.
Ele escolheu o que, de ponto de vista do mundo, é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é. Próximo. Com o objetivo de que nenhuma pessoa se vanglorie perante Deus. Aleluia! Oh, glória! Não é pela sua capacidade humana, querido. Não é pela sua sapiência, né? Sapiência. Falei até a palavra errada. Não é pela sua compostura, pela sua eloquência que Deus vai te usar. Amém? Porque você pode se ensoberbecer e dizer, olha, eu sou a tal, eu sou a rainha da cocada preta, eu sou a bam, né? O que isso tem a ver? O que importa é que Deus levantou. O que importa é a graça do Senhor. Amém? É a graça que nos faz levantar e fazer o que precisa ser feito. Porque a nossa capacidade talvez não seja, talvez não, a maioria das vezes não é. Amém? Mas Ele nos deu essa capacidade. Ele escolheu e deu a capacidade. Amém? No decorrer da Bíblia, irmão, vamos nos deparar com pessoas que também não se sentiram qualificados. Vamos lá ver quem são eles. Eu separei 6 aqui, mas eu acho que tem mais. Primeiro, Gideão se sentiu desqualificado porque era pobre. Põe aí, Juízes 6, 15. Eu sou pobre, não dá para mim, não. Põe aí, por favor. Juízes 6, 15. Ai de mim, meu Senhor, contestou-lhe Gideão. Como posso salvar Israel? O meu clã é o mais pobre da tribo de Manassés. E eu sou a pessoa menos importante da minha família. Meu Deus do céu. Né? Olha a desculpa dele. Não, eu sou pobre. A minha rua não tem asfalto. Tem um buraco, o esgoto está a céu aberto. Eu não tenho capacidade. Olha isso. Eu sou pobre, o mais pobre. Jeremias, vamos lá, Jeremias 1,6. O que ele falou? Contudo, eu redargui. Ó eterno Yahvé, eis que eu não sei me expressar como convém. Eu não passo de uma criança. Eu não sei nem falar, eu sou uma criança. Eu sou muito jovem. Eu não posso ser usado por Deus por conta disso. Olha a desculpa que ele falou, né? Vamos lá. Sara, Gênesis 18, 12. Eu tenho certeza que você já falou uma dessas. Gênesis 18, 12. Vamos lá. Riu-se, portanto, Sara em seu íntimo, considerando, agora que eu estou velha e venho também... E velho também está o meu Senhor. Contudo, ainda teremos prazer sexual. Olha só, eu estou velha, não dá para mim, não. Senhor, não dá para mim, eu já tenho mais de tantos anos. Olha a desculpa. Vamos lá, mais um. Isaías. Isaías 6, versículo 5. Esse é bem famoso, né? Todo mundo já deu uma desculpa dessa. O profeta mais messiânico da Bíblia deu uma desculpa também. Isaías 6, 5. Então bradei eu, ai de mim, não tenho salvação. Portanto, sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Meu Deus, eu não sei nem falar, eu tenho a minha boca imunda. Eu falo tanta coisa errada. A desculpa de Isaías. Não dá para mim, não. Meu Deus, não tem condições. Profeta mais messiânico da Bíblia. Coisas maravilhosas esse homem, né, profetizou lá. Vamos lá para o Novo Testamento. Lucas 5:8. Pedro, né? Meu Deus, tinha que ter o Pedro aqui. Lucas 5:8, por favor. Diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou, afasta de mim, Senhor, pois sou um homem pecador. Não tenho como eu fazer a tua obra, não. Não dá para me fazer nada, não, porque eu sou pecador. A minha vida não tem um bom exemplo para dar, não. Amém? Vamos lá, Paulo. 1 Coríntios 15, 9.
Então, pois eu sou o menor dos apóstolos, nem mereço ser chamado de apóstolo, porquanto persegui a igreja de Deus. Então, ele não se considerava ser chamado de apóstolo. Por quê? Porque ele perseguiu a igreja do Senhor. Ele fez miséria com a igreja. Né? Depois, Jesus chamou ele. Olha que coisa. Alguém tem um passado pior do que o de Paulo? Eu duvido, acho que não. Espero que não, né? Tem uns aí que, meu Deus do céu, às vezes eu fico pensando, eu digo, gente, se essa pessoa for dar um testemunho na igreja, né, o povo, porque a vida da pessoa só misericórdia mesmo. Amém? Então, se você já se sentiu desqualificado para ser usado por Deus, qual é a sua desculpa? Amém? Porque essas aqui já estão listadas, né? Qual é a sua desculpa, amados? Para não servir ao Senhor, para não se sentir qualificado. Será que você vai dizer, eu sou pobre, eu sou novo, eu sou velho, eu sou pecador, eu tenho lábios impuros, né? Eu não sou digno de ser chamado filho? Ué, mas Jesus te chamou. Amém? Você pode não se sentir digno, mas você não creu nele? Você vive pelo que você sente ou pelo que você crê? Amém? Então, você pode até se sentir, mas você não é o que você sente. Amém? A gente precisa entender que a gente é privilegiados, amados, por servirmos ao Senhor. É um privilégio grande, né? A gente servir a esse Deus tão poderoso, que nos chamou, que nos comissionou, que nos livrou, que tem feito tudo o que a gente tem. Às vezes eu fico pensando, digo, meu Deus, se eu não tivesse recebido Jesus na minha vida, eu nem sei, eu acho que eu não estaria nem viva. Talvez não. Não é? Porque só Deus sabe as condições. Amém? 1 Timóteo 1, do 12 ao 14, por favor, coloque aqui. Minha Bíblia está uma bênção. Glória a Deus. Vai funcionar. 1 Timóteo 1, 12 ao 14. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me concedeu forças, me considerou fiel, designando-me para o ministério. Glória a Deus. Então, seja grato, irmãos, para com Jesus, porque todos aqueles requisitos que foi lido, os 10, já estão disponíveis para nós. Amém? Então, por meio da sua misericórdia, da sua graça, nós podemos servir a Ele. Amém? Não é algo difícil, complicado, que não tem jeito. Amém? Meu Deus, perdi meu papelzinho. E outra coisa importante que a gente precisa entender, amado, os critérios não são nossos. Porque talvez a gente tenha critérios diferentes do critério do Senhor. Não é? Às vezes a gente pode designar alguma situação, alguma pessoa, até nós mesmos, com os nossos critérios, mas a gente não está aqui para fazer o nosso critério. Existe um critério do Senhor para que a gente se submeta. Amém? Então, Deus estabeleceu o que nos qualifica para servi-lo de modo eficaz. Então, quem estabeleceu essa qualificação foi o Senhor. Amém? Vamos lá para Êxodo 18, 21. Isso é muito importante. Moisés estava muito sobrecarregado, amém? Precisando ali ter um refrigério. Aí, Deus deu uma orientação para ele, ok? Êxodo 18, 21. Mas escolhe no meio do povo homens capazes, temente a Deus, que sejam dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabelece-os como chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50 e chefe de 10. Amém? Então, Deus ele deu uma orientação para Moisés. Olha, chama pessoas capazes e competentes. Amém? Se você não é capaz nem competente, se qualifique para ser. Amém, irmãos? Não é Deus que vai se moldar a nós, somos nós que nos moldamos a sua palavra. Amém? Pessoas tementes a Deus, íntegros e honestos, incorruptíveis, odiando a avareza e imunes ao suborno. Amém, irmãos? Então, essas coisas elas estão muito ligadas ao caráter.
não é? E, às vezes, pode acontecer do nosso caráter não estar ajustado à palavra. O que a gente faz nesse caso? A gente se ajusta. Amém? Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não minta mais. Amém? Em Atos 3:6, por favor, põe aí. 6:3. Os apóstolos reconheceram que precisavam de trabalhadores. Esse trabalho não era qualquer coisa, era um trabalho importante. Amém? No dia que o nosso pastor falar assim, olha, eu estou precisando de você para fazer alguma coisa, mesmo que seja a coisa que você ache insignificante, você precisa fazer, está apto para fazer. Amém? Porque aos olhos do Senhor esse trabalho é muito importante. Mas eu só fico aqui abrindo a porta, não. Eu só estou ali lavando o banheiro. Amados, isso é importante, amém? Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho. Oh, glória! Cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse ministério. Amém? Então, no Novo Testamento, foi designado que ele escolhesse pessoas bem respeitadas, confiáveis e de boa reputação, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Se você foi escolhido por Deus para fazer algo dentro da igreja, o nosso pastor, ele viu isso em você. Amém? Porque ele não é irresponsável para chamar alguém que não tem esses critérios aqui, ok, gente? Então, já fique alegrinho aí, já fique feliz. Amém? Então, 1 Timóteo 3, do 8 ao 12. Eu quero ler aqui também. Então, essas exigências que Deus fez tem a ver com o nosso caráter. Amém? Não tem a ver se você roda, se você pula, se você fala muito em línguas. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o seu caráter, a sua reputação. O que as pessoas vejam em você? Que tipo de reputação você tem perante as pessoas? Isso é importante. Olha que coisa. Quanto aos diáconos, da mesma forma, devem ser honrados de uma só palavra. Não dados a muito vinho, nem tampouco dominados pelo amor ao dinheiro. Você viu que 2 passagens falam do amor ao dinheiro, né? Da avareza. Então, amados, esquece esse negócio. Se você tem ganância para servir o Senhor no sentido de dinheiro, esquece esse negócio. Amém? Você não vai servir ao Senhor por causa do dinheiro. Ok? Agora, uma só palavra. Irmãos, isso é muito maravilhoso. É muito bom quando você tem contato com pessoas que têm palavra. Isso meu Deus do céu, a pessoa se converte rapidinho. Às vezes a pessoa, meu Deus, fala desse Jesus, aí eu quero aceitar Jesus. Porque quando a pessoa tem uma palavra, a palavra dela é sim, sim, não, não. Amado, isso aí é o maior exemplo. A gente precisa entender que nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. A gente tem acesso à Bíblia, várias versões, e não sei mais lá o quê, um monte de coisa, dicionário, não sei das quantas. Benção, irmão, isso é benção. Mas o mundo ele não está lendo esse material. Ele não sabe. Mas ele olha para você e exige. O mundo exige que você represente Jesus aqui na terra. Faz um negócio errado para tu ver. Aí, crente? É crente. Como é que pode o crente fazendo isso? Né? Por quê? Porque ele sabe que você não está representando Jesus. E nós precisamos entender que esse serviço é tão importante. Nós somos o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Ele se movimenta na terra através da nossa vida. Olha a responsabilidade. Meu Deus, eu vou desistir, vou sair dessa igreja. Tchau, nunca mais. Algumas pessoas pensam assim, mas você não vai desistir, amém? Porque aquele que te chamou, ele te capacitou também. Outra coisa, o que Deus pede para nós não são coisas inalcançáveis. Não está disponível apenas para alguns. São características de maturidade. Amém, irmãos? Não é uma coisa difícil. Meu Deus, eu não consigo isso.
Isso é muito difícil, isso é muito complicado. Eu não consigo vencer isso. Irmão, tem alguma coisa errada. Você está lendo que Bíblia? Você está assistindo o BBB? Você está fazendo o quê? Porque se você se espelhar com a palavra, mas você vai largar. Amém? Você vai deixar de ver umas pornografias aí na internet. Você vai deixar de ficar olhando coisas que são ilícitas para você. Você tem que saber. Amém? Eu não queria falar essas coisas, mas a gente tem que falar. Amém, irmãos? Então, se cuide, se coloque na condição de qualificado. Entenda que isso não é uma mera coisa. Eu vou lá para a igreja, esse negócio de ser crente, tem umas coisas assim, muito difíceis. Não, fulano faz um monte de coisa errada, está lá na igreja. Irmão, não se compara com quem está fazendo coisa errada. Se compare com Jesus. Amém? Ele é o exemplo, não são as pessoas, não. Porque, às vezes, as pessoas dão um mau exemplo mesmo. E a gente fica chocado, né? Meu Deus. Mas amém. Então, todos os cristãos precisam crescer no Senhor e no seu temor. Amém? Você precisa temer ao Senhor. Temer ao Senhor não é ter medo, não. Respeitar a sua palavra, honrá-lo acima de tudo, ok? Então, elimine da sua vida, eu escrevi 3 frases aqui, não consigo, não posso e é difícil. Elimine essas frases aí que ela não combina com o seu caráter. Caráter de filho de Deus. Não consigo, é difícil, eu não posso. E vai viver naquela vida miserável, né? Porque isso não é vida. Miserável, não cresce, dá trabalho para todo mundo. Esse é que é o problema, né? Dá trabalho para todo mundo. Eu não posso, pastor, eu não consigo. Não dá. O que é isso? Como é que eu vou fazer? Não dá para mim, não. E quer desistir. Ele quer largar tudo. Porque isso é uma imaturidade. Porque se você for maduro, você consegue. Você pode. E é fácil. Porque você entende que não é com a força do seu braço. É o Senhor. Amém? Porque é Ele que faz através de você. Não é você que faz. É Ele que faz. Amém? Então, você precisa entender isso. Quando a gente diz essas coisas, não consigo, não posso, é difícil, é como se você dissesse, a tua graça não é suficiente. Negócio sério, né? A tua graça não é suficiente. Jesus, olha, a graça não conseguiu com que eu vencesse. A tua graça não é suficiente. Mas a gente precisa entender que a graça do Senhor, ela é mais do que suficiente. Amém? Ela te salvou. Ela te curou, ela te colocou de pé e ela vai te acompanhar até os últimos dias. Amém? Então, você não dê essas desculpas para o Senhor. Amém? Eu quero ler 2 Timóteo, já estou encerrando, gente. Já estou encerrando, eu quero ler 2 Timóteo. Bota aqui, por favor. 2 Timóteo 2, 15 e 16. Glória a Deus. Procura isto sim, apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. 16. Evita, pois, as conversas inúteis e profanas, porquanto os que agem assim promovem ainda mais a impiedade. Amém? Eu quero ler ela na versão A Mensagem. Deixa eu ver se a minha Bíblia vai... Ele diz assim, continua... Não, espera aí, só um minutinho, gente, perdão. Aleluia.
Repita continuamente esses ensinamentos essenciais para o povo de Deus. Advirta-os perante Deus a respeito de pessoas que aparentam religiosidade, mas ficam procurando defeito em tudo e em todos, e só prejudicam a fé. Essa atitude não ajuda em nada. Concentre-se em fazer o melhor para Deus. Trabalhe direito, para não ter do que se envergonhar. Apresente a verdade pura e simples. Fique longe daquela conversa com ar de religiosidade, que só é conversa. Você sabe que palavras não são apenas palavras. Se não tem o suporte de uma vida reta, elas envenenam a alma. Amém, irmãos? Então, não é só o que você fala, é o que você age. Amém? Eu fui hoje fazer minha unha, ó. Linda minha unha. E eu cheguei lá, a menina estava revoltada, chateada, irmãos, porque na terça-feira, segundo ela, alguém tinha feito a unha e disse, quando eu chegar em casa, eu faço o Pix. Amados, eu me tremi todinha quando ela falou aquilo. Eu falei, meu Deus, daqui a pouco só falta ela dizer, era crente. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí ela começou a falar, ela estava muito irritada. Eu falei, mulher, porque a pessoa não chegou em casa ainda. Fica tranquilo que ela vai chegar terça-feira. Amém, irmãos? Mas olha só, como é que, às vezes, a gente ganha a confiança das pessoas que estão no mundo com esse tipo de atitude, do ser correto, da sua palavra ser sim e não, e você cumprir aquilo que você falou. Amém? Se você marcou de encontrar alguém 15 horas, esteja lá 14h45. Chegue antes, amado. Não chegue atrasado nos lugares. Não marque uma coisa e depois desmarca, sabe? Dando uma desculpa esfarrapada. Às vezes, até aqui na igreja, fulano, faz esse negócio aqui, tá bom, beleza, não sei o quê. Daqui a pouco, a pessoa não fez. Né? A sua palavra, amada, vale. É a palavra de Jesus. Amém? Você é o corpo de Cristo aqui na terra. As pessoas estão olhando para você, então olha Jesus andando ali. Amém? Então, eu não queria falar essas coisas, meu Deus do céu, Jesus amado. Então, faça o melhor para Deus, não importa para quem seja. Talvez o seu patrão nem seja crente, talvez ele seja lá do tamborzinho, né? Está lá. Não, amado, honre essa pessoa. A sua postura fala. Você não precisa falar, Jesus te ama. É bom que a gente fale, mas a nossa postura, a nossa palavra, amado, é muito importante. Quando você falar uma palavra, cumpra aquilo que você falou. Por cima de canivete, o sangue na canela, você descabelado, mas você precisa honrar a palavra que você deu. Amém? Então, se você falar alguma coisa, honre e cumpra. Ok? Independente se é na igreja ou se é lá fora da igreja. Aqui você precisa honrar e lá fora também. Porque você não é crente só aqui, você é crente lá também. Amém? Então, eu fico indignada, triste, quando eu vejo um mau testemunho. Eu digo, meu Deus do céu, que negócio feio, né? Graças a Deus que ela não falou, é crente. Eu digo, olha, tu mede a sua boca aí, hein? Que tem uns... Aí ele fala assim, ó, fulano é crente de verdade. O outro, eu não quero ser crente igual a ele. As pessoas sabem que está errado e que está certo. Eu quero ser crente igual o fulano, mas igual o fulano, não. Ele não cumpre nem a palavra dele. Caloteiro, não paga. Misericórdia, Jesus. Paga, irmãos, amém? Não fico constrangido com isso, eu não falei isso para ofender ninguém, amém? A minha intenção aqui jamais seria algo. Se eu soubesse de alguma coisa desse tipo, eu não falaria, amém? Então, eu tenho cuidado com essas coisas, mas essa palavra, amado, serve para nós crescermos. A gente precisa olhar para a palavra e dizer, meu Deus, tem uma coisa errada aqui, deixa eu consertar, porque eu quero ser grandemente usado por Deus. Eu quero saquear o inferno. E, às vezes, essas atitudes pequenas atrapalham o crente. Outra coisa que eu quero falar aqui, não seja pedra de tropeço para ninguém. Amém? Cuidado com as suas atitudes para alguém não tropeçar e não querer saber do Evangelho por causa de uma má atitude sua. Amém? Você é qualificado por Deus, você tem capacidade para servir ao Senhor da melhor forma. Só se você não quiser, mas eu sei que você quer. Amém? Eu sei que você está aqui, você tinha outras coisas para fazer em casa. Eu tenho certeza disso. Mas você veio. Significa que você quer aprender, que você quer crescer no Senhor.
Amém? Então Deus também quer. Amém? Ele te chamou e Ele quer que você cresça. Aleluia. Você está feliz com essa palavra? Você está pulando aí, alegre? Amém? Então anote as coisas que foram faladas. Eu vou rasgar meu papelzinho aqui. Não vou ficar com ele. Amém? Depois não adianta você me ligar perguntando qual foi o versículo. Anote. Amém? Fica aí para as próximas ministrações aí. Pode ser de qualquer pessoa. É muito bom a gente ter anotar. A minha Bíblia antiga, ela está toda rasgadinha de tanto que eu escrevi nela. Amém, queridos? Então, não desperdice essa oportunidade de aprender mais do Senhor, de andar com mais firmeza, né? Firmeza doutrinária. Você não ser um crente imaturo. Você pode ter nascido de novo há 3 meses, mas você pode buscar essa maturidade, experiência com o Senhor, para que você possa viver o melhor de Deus aqui. E a gente só pode viver o melhor de Deus, amado, quando a gente obedece a palavra. Quando a gente se submete à palavra dele, às vezes é uma coisa que a gente, né, não está acostumado, tem dificuldade, mas no Senhor a gente pode todas as coisas. Amém? Nunca mais diga, eu não consigo fazer tal coisa. Você consegue, porque existe uma capacitação do Senhor para isso. Amém, irmãos? Eu estou aqui, quem me conhece há mais de 10 anos, eu jamais estaria aqui ministrando, gente, porque eu não gosto de falar em público, tenho pavor de microfone, mas eu estou aqui. A graça do Senhor me capacitou, porque de mim mesmo não teria condições de sair nada. Amém? Pode ficar de pé. Você foi edificado com essa palavra. Não vou fazer nenhum tipo de apelo aqui. Você sonda aí o seu coração, veja aí o que está errado. Não, eu não posso apontar para você, eu posso olhar para mim e dizer, meu Deus, eu preciso de ajuda nessa área. Então, você sabe qual é a área que você precisa de ajuda, que precisa de mudança. Deus, Ele mexe no nosso caráter, amém? Se você tem um caráter que não é bom, Deus pode mudar, fazer você ter um bom caráter, um bom testemunho, ser um obreiro aprovado, amém? Deus pode fazer todas as coisas. O que nós precisamos é nos submeter a Ele. Amém, irmãos?